Glória a Deus. Podemos assentar. Eu acordei esta manhã com esse esboço na minha cabeça. E eu então orei ao Senhor, pedi que o Espírito Santo nos conduzisse a essa palavra. E talvez você que esteja aqui comigo queira compartilhar essa palavra com alguém também que você sabe que ficou aflito na sua casa, na sua parentela. Então você entra no YouTube aí e manda o link para a pessoa, porque o YouTube não costuma mandar conteúdos como esse, cultos ao vivo, notificação, ele tem brecado um pouco. É interessante que você assim o faça. Olha o tema da palavra de hoje: não deixe a colheita do passado roubar a semente do futuro. A fé que decide semear novamente. Muitas vezes, e na verdade todas as vezes, nós hoje estamos colhendo o que plantamos ontem. Quando eu digo no presente, eu estou sempre colhendo algo que eu fiz no passado. E muitas vezes a frustração do que eu estou colhendo hoje prejudica a minha semeadura de amanhã. Porque o que eu semear hoje, eu vou colher quando? Amanhã. Então fala assim comigo: o que eu semear hoje, eu vou colher amanhã. As minhas decisões de hoje vão influenciar na minha colheita de amanhã. E eu não posso deixar que o que eu semeei ontem me prejudique na semeadura de hoje. A ministração é para explicar isso. Parece simples, mas não é tão simples. Por isso eu peço para que o Espírito Santo de Deus revele a você a porção que você precisa ouvir desta palavra. Texto base é Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 9, que diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. É um texto poderoso, porque aqui nós vemos o confronto da fé em relação ao medo. Aqui, esse texto nos explica que tudo aquilo que eu faço hoje, se eu entendo que todas as minhas decisões de hoje vão influenciar no resultado de amanhã, e o resultado de amanhã pode ser frustrante porque eu não estou semeando uma boa semente hoje. Então, eu preciso prestar muita atenção no que eu tenho feito hoje, no que eu tenho investido o meu tempo hoje, em quem eu tenho investido o meu tempo hoje, onde eu tenho ido hoje, onde está o meu coração, a minha mente e os meus olhos hoje, porque certamente isso que eu estou fazendo hoje vai ter consequência amanhã. E muitas vezes o desvio que eu tenho hoje, como a Bíblia diz, é uma semente, ela é pequena, parece insignificante, mas ela vai crescer e vai dar um fruto, e muitas vezes esse fruto não é bom. Agora, muitas vezes eu estou colhendo resultados, e vamos falar disso hoje, resultados hoje, que estão me condenando porque eu não plantei uma boa semente hoje.
E esta frustração dessa colheita ruim está impedindo de eu lançar a boa semente para eu ter um futuro melhor. O medo não deixa eu fazer o que precisa ser feito, porque eu estou frustrado com o que eu fiz ontem e o que eu estou colhendo hoje. Primeiro tópico para a gente tentar discursar um pouco sobre isso é: as decisões de ontem se tornam colheita de hoje. Oséias capítulo 8, versículo 7, aqui vai começando a ficar um pouco mais claro. Eu estava preparando esta palavra quando lá na minha casa eu vi uma grande quantidade de vento, uma ventania começou a vir, eu precisei abrir o toldo, não achei que ia rasgar o toldo, e o Senhor me lembrou desse versículo que diz assim: porque semeiam ventos, e quem semeia vento colhe tempestade. A semente costuma ser pequena quando ela é lançada, mas a colheita ela é muito maior do que o que você semeou. Uma decisão que você toma na tua casa, no teu casamento, uma resposta errada que você dá para o teu cônjuge, pode ter uma colheita devastadora. Uma palavra mal colocada, uma resposta mal dada para um cliente, pode fazer com que você colha a perda daquele cliente, mesmo que você peça desculpas. O cliente talvez não vai querer mais saber de você. Um membro do teu ministério, por uma resposta mal dada, talvez num momento que você não esteja tão bem, pode fazer com que você tenha que passar um momento de conserto que pode frustrar o teu ministério, porque você vai ter que se humilhar e reconhecer aquele erro. Então, o que estamos falando aqui não é só de agricultura, estamos falando das nossas decisões de hoje. E quando falamos que estamos colhendo vento, é porque a gente está simplesmente semeando o vento. Nós estamos lançando a semente no ar, ao vento. Nós não estamos sendo intencionais na semente e no campo que nós queremos colher. E muitas vezes o que acontece é que quando eu escolho, por exemplo, semear orgulho, em vez de pedir perdão, em vez de reconhecer, o que eu vou colher quando eu semeio orgulho no casamento? Distância. O que acontece quando eu escolho gastar sem responsabilidade? Eu estou semeando isto, mesmo que é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Eu vou colher o quê? Eu vou colher um aperto financeiro amanhã. E muitas vezes eu estou colhendo um aperto financeiro hoje por uma irresponsabilidade de uma decisão que eu fiz ontem, e eu então hoje não quero fazer o certo. Por quê? Porque eu não tenho como fazer o certo, porque ontem eu fiz errado. Então eu entro num ciclo de um abismo chama outro abismo, porque eu não tenho como sair, mas hoje o Senhor vai nos dar a direção de como sair dessa situação. Quem escolhe negligenciar o casamento e a família, semeia o quê? Colhe o quê? Frieza e afastamento. Quem escolhe alimentar vícios e hábitos destrutivos, colhem o quê? Escravidão. Quem escolhe abandonar a oração, a palavra e a comunhão, estão o quê? Vão colher o quê? Fraqueza espiritual. E a fraqueza espiritual, sabe como ela se manifesta? Eu vou ao culto, mas a palavra não fala mais comigo. Eu vou à igreja, mas eu não estou de acordo com a visão que está colocando. Isso tudo é frieza que você deixou de alimentar ontem e por isso está frio hoje. E está enxergando com os teus olhos somente o que é ruim. Por quê? Os olhos é exatamente o que vai alimentar a sua alma. E se você vê coisas ruins, a tua alma acaba ficando ruim e você acaba ficando fraco. Quando você escolhe sempre o caminho mais fácil, então você está o quê? Semeando hoje uma vida sem raízes e sem maturidade, vai colher isso amanhã. Agora, nem
toda colheita que a gente tem hoje, coisas ruins que acontecem conosco hoje, é porque eu semeei algo ruim no passado. A gente não pode julgar as pessoas e falar, está passando isso porque fez aquilo. Não, Jó, por exemplo, é um texto, uma história bíblica que diz o que? Jó, ele era íntegro, mas mesmo assim ele passou pela prova. Deus permitiu que ele passasse porque sabia que ele seria aprovado. Então, em Lamentações diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Eu preciso entender que isso que eu estou colhendo hoje não pode definir, não pode me colocar na situação dizendo que eu sou isso. Não, eu estou passando por isso, por algo que eu fiz no passado, mas eu creio que essa noite o Senhor vai me dar instruções para eu não deixar de semear hoje o certo para colher amanhã aquilo que o Senhor prometeu para mim, porque se tem promessa para você, eu preciso começar a o quê? A semear hoje. Se Deus prometeu que você seria um grande médico amanhã, hoje eu preciso estudar para fazer medicina. Se Deus prometeu que você seria um grande cozinheiro amanhã, hoje você tem que estar o quê? Cozinhando aqui no nosso update. Exercitando o dom que Deus te deu, porque a promessa Deus dá, mas quem executa a promessa através de você é o Senhor, mas é através de você. Tópico número 2. O arrependimento muda a semeadura, mesmo quando a colheita ainda não mudou. O perdão de Deus, ele pode ser, eu fiz algo errado, eu peço perdão, ele me perdoa, mas as consequências da minha semeadura eu vou ter. Eu preciso aprender, mesmo em meio a essa situação ruim, continuar semeando coisas boas. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então aqui a palavra apresenta 3 movimentos. Primeiro, eu confesso, depois eu deixo e depois eu alcanço. Então a primeira que diz lá que eu confesso, confessar algo é dar nome para o negócio. Olha, e isso eu falei domingo na mensagem de domingo, colocar nome nos teus medos. Agora nós vamos confessar os nossos erros. Olha, eu errei ontem quando eu tomei aquela decisão. Então, Senhor, eu me arrependo porque ontem eu tomei aquela decisão. Você vai dar nome para a decisão. Eu decidi mentir ontem para encobrir um pecado. Se eu mentir para encobrir um pecado, diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então eu me arrependo, Senhor, me perdoe pela mentira de ontem. Eu não vou mais mentir, eu vou confessar, vou dar nome. Por isso que quando a gente fala para confessar o pecado, nós precisamos dar nome para ele. Senhor, me perdoa porque eu olhei para onde eu não devia olhar. Senhor, eu senti, eu comi o que não deveria comer. Senhor, me perdoa porque eu gastei demais aquilo. Eu comprei aquilo que não tinha necessidade. Eu gastei aquilo demais. Eu não quero fazer mais isso. Isso é dar nome. Eu preciso nomear as coisas. Assumir as responsabilidades é dar nome. Eu procrastinei o que deveria ter feito ontem, Pai. Eu não fiz a inscrição na faculdade. Eu não levantei no horário que deveria levantar, eu não fui na academia quando deveria ir, eu não marquei a consulta do médico, eu não arrumei o meu guarda-roupa, eu não perdoei o meu irmão. Eu dou nome para as coisas. Confessar é isso. Não adianta falar, Senhor, perdoa pelos meus pecados, que você não vai mudar nada. Quais são os teus pecados? Quais foram os teus erros? O que você deixou de fazer, que você não fez, que é pecado? Porque aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso peca. Deixei de fazer inscrição no update na data correta, não guardei dinheiro para vir no update. Você tem que dar nome, eu não me programei para vir no update, eu não coloquei como prioridade, eu achei que não era importante, eu achei que no finalzinho ia dar um jeito e não deu. Você tem que se arrepender. Falar, eu não fiz o que deveria ser feito, eu não guardei R$50 por mês para investir na minha família, no meu casamento. Dá nome para o negócio. Eu não troquei o pneu do meu carro.
Isso aconteceu um menino que ele tocava com a gente aqui, ele tinha o pneu do carro careca, logo os 4, ele não pagava o IPVA do carro faz 3 anos, aí me ligou um dia e falou assim, ô pastor, prenderam meu carro lá, eu estava passando na praça ali do Tatuapé, na Silvio Romero, tinha ali um negócio da polícia, e eles pegaram meu carro, pastor, mas que injustiça. Eu falei, injustiça é você andar com os 4 pneus careca, não pagar os 3 IPVA, porque você resolveu fazer outra coisa, investir no tênis, investir na cabeça, investir na roupa e não investir no que precisa ser feito primeiro. Dá nome para os teus erros, porque nós vamos alcançar misericórdia dando nome para os erros. Eita glória, hein? Deixar é mudar de direção. Arrependimento não é ficar chorando pelos cantos. Eu lembro quando eu tomava uma surra do meu pai, bem dada mesmo, que ele me colocava no colo dele e arrepiava, depois eu ficava apaixonado mais ainda por ele. Eu queria agradá-lo muito. Isso é o quê? Misericórdia. Que mesmo ele me corrigindo, eu sabia que ele estava me corrigindo em amor. Não é ficar chorando pelos cantos, não. Eu já fui repreendido, eu já fui corrigido, agora a próxima etapa é eu levantar e produzir da forma correta, semear hoje da forma correta, porque amanhã ele me corrigia, porque eu iria me tornar um grande homem, e toda vez que eu corrigia meu filho, eu falava, você não é isso que você está fazendo, eu estou te corrigindo porque você será um grande homem, mas precisa ter a correção, você está sendo corrigido por isso. Porque a tristeza segundo Deus, que é o próximo texto de 2 Coríntios, ela produz arrependimento para a salvação. Tem tristeza? Tem, diga, tem tristeza. Fala comigo, tem tristeza. Mas tem salvação. Quando a tristeza vem de Deus. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A pessoa vai se matar. Por que ela vai se matar? Porque algo está acontecendo com ela e ela não vê uma saída. Não é a tristeza que vem de Deus. A tristeza que vem de Deus, ela te traz esperança, ela te traz salvação, porque realmente você se arrependeu. Sabe a história de Lucas? Jesus encontrou, está em Lucas, a história de Zaqueu. Jesus encontrou Zaqueu, teve um papo com ele, foi comer na casa dele, mesmo ele sendo pecador e Jesus sabendo disso. E Zaqueu diz assim, no final dessa refeição, dessa mesa, Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se alguma coisa eu tenho tirado de alguém por meio de fraude, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus responde para ele, hoje houve salvação. Tem salvação para a tua vida? Sim. Mas tem que ter arrependimento. Você roubou? Você tem que devolver. Não adianta ficar chorando pelos cantos, você tem que devolver. Porque quando você devolve, você está demonstrando, eu não deveria ter pego. E eu peguei. Estou passando essa vergonha? Me perdoe. Está aqui de volta. O arrependimento verdadeiro, ele pergunta o que eu posso fazer agora para que corrigir o erro. E no final aqui eu vou perguntar para você o que você tem que se corrigir, então você já vai mentalizando aí. Terceiro tópico, não permita que uma colheita ruim produza novas sementes ruins. Esse texto, ele é sublime e fantástico, meu amado. A colheita do passado pode se transformar em uma nova semente de medo, de amargura e de desistência, se não for tratada com fé. Diga comigo, eu preciso tratar da minha colheita hoje, para eu poder semear uma coisa boa. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. É possível ficar afastado da graça de Deus?
Segundo o texto, sim. O que é a graça? É o presente merecido. Eu posso me afastar disso. De que forma? O escritor vai explicar aqui. E para que nenhuma raiz de amargura brotando, ou seja, ela nasce pequenininha, de uma insatisfação. Ela nasceu. Se eu não extermino ela na hora, num casamento, uma briguinha hoje mal resolvida, daqui a um mês, já tem um muro de divisão. Mal resolvido. Por isso que a Bíblia diz, não ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva as tuas questões no mesmo dia, para que você possa deitar e descansar, e Ele trabalhar a teu favor. Para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. O que é perturbação? Você deita na cama e fica pensando naquilo. Isso acontece com você ou não? Ou é só comigo? Você deita e fala, pô, o camarada falou. Eu peguei um Uber ontem, Giovanni. Eu e a Pri, nós estávamos indo fazer uma reunião com o pastor Márcio. Eu entrei e o camarada já queria desabafar, né? Não, porque o camarada fez isso, aquilo comigo, tal, e não sei o que, tal. Eu falei algumas coisas para ele ali. Para que ele, o quê? Para que ele, a perturbação dele não passasse para mim. Eu falei para ele, mas graças a Deus que o cara não bateu em você, você não bateu nele, e você vai para sua casa dormir sossegado. Então deixa isso para lá. Deixa isso para lá, porque isso você vai ter todo dia. Agora, se você levar isso para a tua casa, isso pode contaminar lá a tua casa, a tua mulher, os teus filhos. Então deixa isso para lá e me leva até meu destino que está tudo certo. E continuei conversando com a Pri, porque a gente estava discursando um outro assunto. Mas olha que interessante esse texto. Primeira coisa, a gente pode se privar da graça de Deus. Quando brota uma raiz de amargura, causa perturbação, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Você sentadinho aí, você já foi contaminado por alguém que está atrás resmungando da palavra? Pensa que eu não sei como é que é? Eu vou em congresso também, eu sento, tem um camarada atrás de mim falando, eu não vi isso aí na Bíblia. Aonde está? E o pastor pregando. Tá vendo? Só viaja esse pastor, ó. Só dá exemplo da viagem dele, ó. Mas é folgado, meu, ó. Também para ele, meu, ó. Tem de tudo. Eu também ouço essas coisas. Uma pessoa perturbada, com raiz de amargura te contaminando. Então, o que a gente precisa se policiar? Para nós não sermos essa pessoa que contamina outros. Porque quando você é essa pessoa que contamina outros, significa que você está semeando nessa amargura. E as pessoas vão olhar para você e falar, aquele ali é aquele que fica semeando amargura, é porque ele está amargurado, ele está fora da graça de Deus, tem algum problema com ele. Aí você, às vezes, é líder de ministério, o pastor está falando, você está retrucando, só que você é líder do ministério. Aí no teu ministério não vem ninguém. Você faz a tua reunião, não vem ninguém. Por quê? Porque a pessoa sabe quem você é. Você tem um cargo. O pastor não sabe quem você é, mas as pessoas sabem. Você contamina outros na sua própria reunião. Muitas vezes na sua própria casa. Muitas vezes na sua própria mesa. Falando com os teus filhos. Contagiando e contaminando os teus filhos. E aí depois, quando o teu filho começa a dar problema, você quer que eu falo com o teu filho, mas você não respaldou a autoridade do pastor na hora da palavra, como é que o pastor vai falar com o teu filho? Você semeou coisas ruins, vai colher coisas ruins. Romanos 8:1 diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, porque condenação, ela diz assim, você é o seu erro, você errou e não tem mais jeito, não tem mais conserto, você perdeu. Agora, a convicção que eu estou na graça, diz assim,
Você cometeu um erro, mas pode voltar para Deus. A condenação então te afasta de Deus e te afasta da igreja. Mas a convicção te aproxima da graça e te aproxima dos irmãos, porque você diz: não, eu sou dependente da graça do Senhor e eu preciso estar conectado à igreja de Jesus para poder ser uma bênção e receber da semente poderosa hoje, para ter uma colheita abundante amanhã. O apóstolo Paulo deixou escrito muito bem quando ele escreveu para Filipenses, dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Ele sabia que tinha coisa ruim para trás, não sabia? Mas ele tomou uma decisão: não vou me pautar por isso. Porque todo dia o diabo quer falar para você: mas você lembra como você era? O que você está querendo dar uma de santinho agora? Não, eu era. Mas agora eu estou debaixo da graça. Eu não sou mais. Então eu vou, todo dia que eu lembrar eu vou me esquecer. Todo dia que eu lembrar eu falo: não, eu não sou assim. Todo dia que eu lembrar, não, essa colheita eu vou colher, mas hoje eu vou plantar coisa boa. Eu estou colhendo a dívida de ontem, mas a partir de hoje eu não faço mais. A decisão é essa. Olha, até ontem eu era grosso com a minha esposa, mas hoje eu não vou ser mais. Eu vou tomar uma decisão. Eu não quero mais isso para a minha vida. E eu avanço para as coisas que estão na minha frente, diante de mim, porque eu não fico andando para trás. Quem fica olhando muito para trás, lembrando de como era, não consegue andar para frente. Tem que ter uma nova vida, tem que estar num novo caminho, porque o Senhor, Ele promete que Ele vai continuar te abençoando. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, e depois Deus deu tudo em dobro para ele. Não se importa com o que foi, não se importa com o que passou, não se importa com o que perdeu. Deus ainda tem tempo suficiente para fazer tudo abundantemente, muito mais para aqueles que estão mergulhados na graça de Jesus. O apóstolo Paulo fala: estou aqui avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho que ter um alvo, não posso ficar olhando para o passado. E isso é importantíssimo para nós. Tópico número 4. Mesmo em tempo de lágrimas, eu preciso continuar semeando com Jesus. A fé não espera a dor passar para obedecer. Não, quando eu tiver melhor eu vou fazer. Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Quando eu tiver tempo eu vou fazer. Sabe quando você vai fazer? Nunca, porque o tempo está indo. Salmo 126, 5 e 6 diz assim: os que semeiam com lágrimas, tem lágrima, tem sofrimento, então é tempo de semear, porque tem uma promessa para aquele que semeia mesmo chorando, tem promessa para aquele que semeia mesmo com dívida. Qual é a promessa que a palavra de Deus nos traz? Olha o texto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Júbilo é alegria exuberante. Eu estou muito feliz. Por que vem essa grande felicidade? Porque mesmo em meio ao sofrimento, eu não desisti. Eu permaneci. Parecia que não ia dar. Se passaram 40 anos e parece que não aconteceu, mas eu permaneci. Eu continuei fazendo o bem. E quando a colheita chega, a gente fala: ainda bem que eu não parei. Porque como seria se você não tivesse começado? Como seria a tua vida? Você nunca ia saber se você tivesse continuado. Você abriu um canal no YouTube e parou, por quê? Porque não estava dando resultado. Mas e se você tivesse continuado nesses últimos 5 anos? O que poderia acontecer?
Você não vai saber, porque você é o quê? Parou no meio do caminho. Aqui fala de persistência, fala de perseverança, que é uma das características do Espírito Santo de Deus. Não foi Deus que te mandou? Então está difícil. Tem gente que quando aperta o calo, para de dar o dízimo. Gente, o dízimo é exatamente o que nos protege a nossa mente para a palavra ter validade. Porque o diabo, a primeira coisa que vai fazer para você, fala, olha, você não dizima. Como é que você quer prosperar? Ou ele fala ao contrário, como é que você vai dizimar se você não tem um tostão? Mas você está recebendo, quem recebe tem que dizimar, porque Deus vai prosperar. Então, não é porque está ruim a situação que você vai deixar de fazer o que é certo. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Meus amados, mesmo que você tenha que mexer na tua comida dentro de casa, continue semeando. Em vez de comer 4 McDonald's por mês, come só 2. Ou não coma, mas eu vou continuar semeando com lágrimas, porque eu quero ser um desses que vai colher com júbilo de alegria. Tua vida vai dar certo, teu casamento vai dar certo, tua família vai dar certo, a estrutura que você montou dentro da direção do Senhor vai dar certo. Quem sai andando e chorando, é para ficar parado chorando? Não, é para continuar. Para continuar fazendo. Mas pastor, mas está tão difícil. É o momento de continuar andando tão difícil. Em 95 nós perdemos o meu pai, perdemos o pai da Priscila, já tínhamos perdido anos anteriores o pai do pastor Márcio, do pastor Bartolomeu. Eu tinha 25 anos de idade, era um menino. Parecia que não tinha mais esperança para a igreja em Goianás. Nós tínhamos por volta de 50, 60 pessoas e começaram os irmãos a ir para outras igrejas, porque o anjo da morte estava passando lá na igreja de Goianás. Parecia que não ia dar certo. Eu perguntei para minha mãe, toda quebrada no hospital, falei, você quer continuar com a igreja? Ela só balançou a cabeça assim, ó. Sim. Então, nós vamos brigar pela igreja, andando e chorando. E hoje você está aqui. A tua família está aqui. Esse Espírito está sobre você, o Espírito Santo de Deus. Aplauda com mais energia aí. E vem de novo, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Não é só ir andando e chorando, não. É andando, chorando e semeando. Fala comigo, andando, chorando e semeando. Repete de novo, andando, chorando e semeando. Está fácil ou não? Não está fácil, está falando de você andar, está falando de você chorar e está falando de você continuar trabalhando. Você continuar fazendo, mas pastor, eu não tenho. Tem, porque se a palavra está falando que você tem semente para hoje, porque tem colheita com júbilo amanhã, em nome de Jesus. E eu quero decretar a você exatamente essa colheita para você amanhã com júbilo. Quinto e último tópico para concluirmos. Em Cristo, nosso futuro não é apenas a repetição do passado, porque se alguém está em Cristo, nova. Isso não dá um alívio? O que não deu certo ontem, hoje vai dar certo, porque eu continuo andando, chorando e semeando. O próximo passo é colher com júbilo. Nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, quem permanece em mim. Quem diz que morreu o projeto que Deus tem para a tua salvação? Falou errado. Quem sussurrou nos teus ouvidos que fala, vai apertar mais, falou errado.
porque eu vou decidir permanecer na videira verdadeira, aquela que é Jesus, que venceu até a morte. Quem falou que a doença que apareceu, ela é tua. Essa videira verdadeira morreu e levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu me movimento em direção à cura, em nome de Jesus. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Faz assim, muito fruto. Faz assim, ó, muito fruto. Faz assim, muito fruto. Diga, eu vou dar muito fruto. Cutuca a pessoa do lado e fala, eu vou dar muito fruto, viu? Eu vou dar muito fruto, você vai ver. E você vai celebrar comigo, fala para ele. E você vai celebrar comigo. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu vim para que tenham vida, e uma vida qualquer, medíocre. Não, é vida, hein? Sabe o que é vida em abundância? Não é você ter em abundância. É você mesmo no meio da prova e do choro, você ter esperança. Não, vai dar certo. Vai, porque eu sei em quem eu tenho crido. Vai acontecer um milagre sobrenatural. Deus vai mover os corações a meu favor. E eu te pergunto então, nesta noite, e concluo esta noite. Talvez você esteja aqui para colhendo aquilo que você não gostaria de estar colhendo, mas você plantou errado. E precisa então reconhecer com sinceridade quais foram as sementes que você plantou ou que eu plantei que foram erradas. Sabe que eu tenho algo dentro de mim que eu tenho que me policiar todos os dias. Se eu não me policio, eu gosto de gerar competição nas pessoas. Já confessei isso algumas vezes. Dentro da nossa igreja, eu, sem perceber, eu gerando competição entre ministérios, e toda vez eu preciso me policiar para eu não tomar, e colhi muito disso. Sabe o que eu colhi? Traição. Que os filhos, os ministérios, ficaram insatisfeitos, porque um estava competindo com o outro dentro do mesmo corpo. Imagina o braço direito competindo com o esquerdo. Esse aqui levanta, esse aqui levanta 50 quilos, esse aqui está levantando só 45, você está fraquinho. Qual que é o nome? O que você fez que você plantou? Muitas vezes, não é pecado o que você fez, mas te separou da colheita abundante, porque você tomou a decisão sozinho, sem consultar o que a Bíblia diz a respeito da decisão. E aqui está a chave que eu não escrevi, o Espírito Santo me lembrou agora. A chave é essa: quando você toma a tua decisão sozinho, você vai colher sozinho. Você tem a liberdade para tomar a decisão que você quer. Só que você tem do outro lado aqui a responsabilidade de colher sozinho o que você semeou. Agora, quando você, ao tomar a decisão, você alinha a tua decisão com a palavra de Deus, tem que dar o resultado que a palavra de Deus está dizendo que você tem como promessa. Que decisões você tomou sozinho? O Espírito Santo de Deus está falando para você. Então que tal a gente nomear nos próximos 4 minutos essas decisões? Vamos ficar em pé? Temos 4 minutos para fazer isso e nós prosseguirmos. Pastor, não entendi nada. O que o Espírito Santo está falando para você que está acontecendo com você hoje, que é ruim porque você tomou uma decisão? Aí eu parei a faculdade há 4 anos atrás e não deveria ter parado, deveria ter continuado. Errou aí. Primeiro, você precisa ter isso, para a gente prosseguir para o segundo passo, que é o arrependimento. Não tem como, tudo tem que passar pelo arrependimento.
para alcançar misericórdia e para alinhar a vontade de Deus. Você está comigo aqui? Peguei um dinheiro emprestado que não deveria pegar. É isso, agora você tem que falar. Dá nome para isso. Peguei um dinheiro que não deveria ter pego. O cara passou vendendo um tapete, eu comprei um tapete que não deveria ter comprado. Isso gerou um problema no meu casamento. Deus quer restituir o tempo perdido. Mas nós precisamos reconhecer isso essa noite. Está comigo aqui? Põe a mão no teu coração. Diga assim: Pai de amor, o meu passado não governará as minhas decisões atuais. Eu reconheço os meus erros. Eu recebo o teu perdão. Eu não fugirei das minhas responsabilidades. Não permitirei que a culpa, a vergonha ou o medo me façam desistir. Em Cristo, eu começo uma nova semeadura. Eu semearei no Espírito, na tua verdade, na justiça e na obediência à tua palavra. Ainda que eu precise semear com lágrimas, creio que voltarei com alegria, e eu não me cansarei de fazer o bem. E no tempo de Deus haverá uma nova colheita. Eu declaro isso, uma nova colheita. Fala mais uma vez: uma nova colheita. 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 E pela 7ª vez, uma colheita abundante. Eu voltarei com júbilo, em nome de Jesus. Amém. Agora declare comigo o Salmo de número 8. Diga assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças o Senhor faz a força. Eu declaro que o Senhor é magnífico sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu declaro, mesmo sendo Deus grande e majestoso, o Senhor se lembra de mim e visita a minha vida. Diga forte: eu não sou esquecido, eu não sou abandonado, eu não estou sozinho. O Senhor conhece os meus caminhos e cuida de cada detalhe da minha história. Eu declaro que recebo a identidade, a dignidade do meu Pai, o meu Pai do céu. Toda rejeição, toda vergonha, todo sentimento de inferioridade perdem força agora, porque eu fui criado por Deus e chamado para viver os seus propósitos. Eu declaro que exercerei a autoridade que Deus me confiou com sabedoria, equilíbrio e responsabilidade. Não serei dominado pelo medo, pelas circunstâncias ou pelo inimigo. Eu estou debaixo do governo de Cristo. Eu cumprirei a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos. E por último, hoje eu declaro que o nome do Senhor será exaltado na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho e meu ministério manifestarão a grandeza de Deus. Viverei para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Rei Jesus. Deus abençoe você e tua casa. Obrigado por ter assistido essa mensagem até o fim. E para nos ajudar, você curte, comenta e compartilha com seus amigos, com aqueles que estão precisando ouvir uma mensagem de esperança como essa. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana incrível com Jesus.